Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou, poxa, eu acho que eu já perdi muito tempo na minha vida. Eu acho que já passou da hora de eu fazer algo grande na minha vida, sabe? Esse é um dos meus assuntos preferidos de se falar. Porque eu tenho carinha de nova, mas eu não sou tão nova assim quanto vocês estão pensando. Deixa aqui nos comentários quantos anos vocês acham que eu tenho, que eu quero saber. Talvez você já esteja aí próximo dos 30 anos, dos 40 anos. Talvez você esteja aí agora com 20 anos. Você tá vendo todo mundo fazendo outras coisas na vida, casando, viajando. Você tá vendo todo mundo trabalhando e indo para outro país. E você tá aí com 20 e poucos, 30, 40 ou até mais. E você tá pensando, eu sinto que tudo que eu poderia ter feito ficou pra trás, porque eu não estudei, eu não fiz Enem, eu não fiz concurso, não tô estudando agora, eu só consigo trabalhar em um trabalho que eu não gosto. E, assim, eu não tenho como ver a sua realidade e dizer faça isso, faça aquilo, porque no final todo mundo sabe de si mesmo, né? Todo mundo sabe o que passa e sabe qual é o tempo que tem ali por dia para poder estar fazendo alguma coisa grande ainda. Só que eu posso compartilhar a minha experiência e talvez te inspirar, porque quando eu tava ali na crise de achar que as coisas estavam caminhando para todo mundo menos para mim, e eu aprendi que durante minhas experiências na vida, sonhar não precisa ter uma idade. Mas antes de falar disso, olá, meu nome é Keren, bem-vindo ao meu canal. A minha gatinha passando aqui atrás. Essa é Chaplin, tá? Fala oi, Chaplinha. Oi, essa é Chaplin. Eu tenho 3 gatinhas, tá? Mas enfim, aí você pensa, por que que você tão jovem tá aí falando sobre sonhar não tem idade? Você não sabe de nada, você deve ter uns 15 anos, quem dera. Mas eu já tive algumas experiências na vida. Eu não sou rica, tá? E infelizmente eu queria ser, mas eu não sou rica. Eu sou classe média, como diz Maísa. Mas eu já tive algumas experiências na vida. Já fiz curso de inglês na adolescência durante 2 anos. Já fiz 2 faculdades. E por aí você sabe mais ou menos aí quantos anos eu posso ter, né? Em uma delas eu quase me formei. Em outra eu me formei, graças a Deus, estou aí atuando. E eu já tive algumas experiências. E aí, nesses meus cursos da vida, eu percebi algumas coisas. Quando eu estava na escola ainda, eu tive uma colega que ela, no terceiro ano do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, ela já era mãe, só que ela tinha parado a escola. Ela engravidou na adolescência. Mas ela decidiu voltar para a escola, e aí foi quando eu comecei a perceber como é que a vida pode ser diferente para algumas pessoas. E quando eu estava na minha primeira faculdade, eu tive a oportunidade de dar monitoria para uma matéria muito querida minha, que lidava diretamente com as pessoas do primeiro semestre. Então era muito legal, porque eu tinha ali a oportunidade de estar conversando com pessoas que estavam começando a realizar o seu sonho, né? Naquela área específica. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eu tive um calouro que tinha aí, deveria ter, sei lá, uns 80 anos. Ele era bem velhinho. Tá, se ele tinha pouca idade, ele tinha 75. Mas ele já era assim um velhinho, sabe? Ele andava bem curvadinho assim, eu achava tão fofo. Só que aí ele falou que o sonho dele era fazer aquele curso, era fazer a faculdade naquele curso, e ele nunca desistiu. E aí eu achei muito legal, porque isso abriu minha mente para uma lição muito importante, que é que eu vou passar para vocês. Não existe idade para se realizar um sonho. Na minha outra faculdade, eu tive colegas que eram mais velhos da minha turma, que já tinha aí mais de
35 anos com certeza. Eu não vou falar quanto eu achar que eles tinham, porque eu acho que eles tinham ali por volta dos seus 40 anos. Mas também tive outros colegas que foram de outras turmas e que já tinham com certeza mais de 50 anos. É porque eu não pergunto a idade das pessoas, né? Mas a gente percebe assim, pela forma como a pessoa fala, pela maturidade, pela aparência da pessoa, devia aí ter por volta dos seus 50 a mais. E era o sonho daquela pessoa estar fazendo aquele curso assim como eu. E tudo isso me trouxe essa lição de vida. E foi o que me impulsionou a nunca desistir dos meus sonhos. Porque quando a gente percebe que existem pessoas que têm uma realidade totalmente diferente da nossa, mas que nunca desistiram, a gente fica até mais motivado, né? A gente acaba perdendo a oportunidade de realizar um sonho na nossa vida, porque a gente acha que tá velho demais, ou por outros motivos, como você achar que tinha que existir um momento perfeito e o plano perfeito para você chegar ali naquele objetivo. Só que as coisas elas não funcionam como a gente quer, né? E no vídeo anterior a este, eu falei exatamente sobre esse assunto, sobre a gente saber regular expectativas. E aí quando você acabar esse vídeo, se você tem essa necessidade de ouvir falar sobre esse assunto, eu indico muito que você venha estar assistindo esse vídeo depois desse. E aí você acha que o tempo já passou para você. A vida ela vai te dar oportunidades, só depende de você perceber que dá pra começar. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue imaginar aí agora alguma coisa que você sempre quis fazer, sempre quis realizar, só que por falta de tempo ou por medo, você nunca nem tentou começar? Então segura aí esse pensamento enquanto a gente continua falando sobre esse assunto. Afinal, a vida ela vai continuar acontecendo independente de se você realizou esse sonho ou não. Mas se você ainda tem esse desejo, nunca parou de queimar essa vontade de você fazer, mas que você acha que já passou do tempo, tem coisas assim, uma coisa ou outra que não dá mais pra fazer realmente pela idade, como certos concursos, certos trabalhos, como jogador de futebol, por exemplo. Mas tem coisas que ainda dá pra você fazer que não tem prazo de validade por idade. Só que o ponto-chave é, repetindo, nunca é tarde. Porém, é fácil a gente se enganar com isso. Porque enquanto a gente tá pensando que o tempo já passou, é aí que a oportunidade que a gente deveria estar aproveitando tá passando diante dos nossos dedos, porque a gente tá deprimido. E se você parar pra pensar, algumas pessoas que a gente admira acabou começando tarde a fazer algo, como um artista que começou a sua carreira aí depois dos 40 anos, ou um cantor que ficou famoso, explodiu na carreira aí depois dos 30. E essas pessoas acabam nos inspirando, né? Porque com certeza elas começaram ali mesmo com medo, mas começaram. E sonhar não significa ter tudo perfeito, tudo planejado. Eu sou suspeita pra falar sobre isso, porque eu já fiz muito isso, mas sonhar significa deixar a possibilidade existir. Mesmo que esse sonho pareça incerto, mesmo que esse sonho pareça inalcançável. E, como eu já falei em vídeos anteriores, é a gente começar a dar pequenos passos, passos simples, mantendo ali o foco. Porque não significa você fazer coisas grandiosas e ter resultados imediatos logo. É você permitir que o desejo ele exista, mesmo que seja só na sua cabeça ali durante o momento, durante o começo. Eu mesmo já pensei várias vezes em, por exemplo, criar um canal no YouTube, que eu tô aproveitando para fazer nas minhas horas vagas ali à noite. Eu sempre consumi muito YouTube e eu sempre tive essa vontade, mas eu nunca tinha tido essa coragem. Então, mesmo não tendo a coragem, eu tava ali cultivando esse sonho e hoje eu tô aqui, né, começando esse canal. E aí, eu nunca comecei a fazer antes porque eu era muito perfeccionista, vocês não têm noção. Eu ficava lá tentando escrever qual seria o roteiro perfeito para poder falar aquilo, qual seria tudo, assim, eu pensava em tudo
do que seria possível para que fosse perfeito, para que eu pudesse monetizar logo, para que eu pudesse falar com muitas pessoas, bombar, ficar viralizada. Só que não é sobre isso. Quando a gente sonha alguma coisa e a gente tende a criar planos para que seja perfeito, a gente também deixa oportunidades passarem, oportunidades ali que provavelmente você já estaria passos à frente se você tivesse começado antes, mas que por perfeccionismo você não começou, mas você nunca deixou de sonhar no fundo, sabe? E aí, quando a gente abre mão do perfeccionismo, a gente começa a refletir sobre outras coisas, como, por exemplo, e se eu tentasse? E se eu desse o primeiro passo, mesmo que não fosse tão perfeito assim? Se, por exemplo, fosse um outro sonho, um sonho de fazer uma faculdade dos sonhos, e se eu começasse a estudar 20 minutos por dia, eu coloco ali no cronômetro do meu celular, estudo de noite, depois de chegar em casa, tomar meu café, jantar, tomar meu banho, eu, em vez de ficar ali 3 horas de relógio no celular, vendo meme, eu estudasse 20 minutinhos no dia. E, sei lá, seu sonho é falar um novo idioma. Eu tô aprendendo também outro idioma. Mas e se seu sonho fosse falar alemão? Tá, eu tenho esse sonho, mas eu vou usar pra quê? E aí você cria um motivo pra você fazer aquilo. Por exemplo, você faz uma viagem ou quem sabe até você possa trabalhar lá um dia. E aí você pode criar novas oportunidades na sua vida simplesmente porque você teve a coragem de dar seu primeiro passo ali para realizar um sonho antigo. E aí sonhar no final das contas envolve muito essa questão da gente ter o desejo, permitir que a gente sinta a vontade de estar realizando aquilo ali, a gente idealize como é que seria se a gente conseguisse realizar aquele sonho, o que poderia acontecer se a gente alcançasse e com isso aprender a regular as expectativas no meio do caminho, como eu já falei no vídeo anterior, e começar a fazer algo, mesmo que seja pequenininho, mesmo que ninguém esteja vendo o seu progresso, mesmo que nem você esteja vendo o seu progresso, mas crie ali uma forma de você enxergar que está progredindo. E futuramente eu vou trazer vídeos sobre esse assunto porque é um assunto que eu adoro conversar. Mas se você vê que você está progredindo ali no seu sonho, para conseguir realizar, você vai alcançar. Eu acredito que você vai conseguir. Porque eu acreditei, sabe? Eu acreditei em mim. Conforme eu fui vendo meu progresso, foi abrindo ali caminhos para outros sonhos, outras vontades. E por isso que eu digo que eu sonho acima das estrelas, porque a gente cria expectativa no sonho. Você pode pensar que é uma coisa ingênua, uma coisa imatura, mas conforme você aprende a regular suas expectativas, quando você pensa, eu quero crescer na vida, eu quero mudar de carreira, quanto mais abrangente for, menos você vai ter aquele desejo de realizar. Mas quanto mais específico você conseguir ser, você vai conseguir criar metas e vai conseguir superar essas metas e assim você vai conseguir realizar aquele objetivo. Então, o nosso sonho, na verdade, é um objetivo a ser alcançado na nossa vida. E para isso não existe idade, para isso não existe circunstâncias. Quando você realmente quer aquilo ali, você vai correr atrás e você vai dar um jeito. Porque vocês já ouviram aquela frase, né? Quem quer, dá um jeito. Aí você pensa, poxa, mas você não sabe a minha realidade como é. Eu tenho não sei quantos turnos ocupados aí, trabalho não sei quantas horas por dia, não tenho férias. Você também não sabe como é que foi minha realidade para eu conseguir realizar meu sonho. Eu tive uma vida muito difícil em relação à família e eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, conseguia trabalhar e não é desmerecendo a sua realidade, mas quando eu quis realizar um sonho na minha vida, eu fiz de tudo para ir atrás. Óbvio que eu tive
ajuda. E a gente também não tem que se privar e dizer não, não tem que ter esse orgulho e dizer não, eu não vou ter ajuda de ninguém, eu vou conseguir realizar sozinho, sem ajuda de ninguém. Ninguém vai estar ali para depois dizer eu que ajudei você. Não, se você é desse jeito, pelo amor de Deus, melhore, tá? Mas quando você aceita a ajuda de outras pessoas e você começa a expressar mais gratidão, você consegue realizar mais coisas na vida, né? Então, você não tem que ir para nenhum dos dois extremos, nem o extremo de se lamentar e nem o extremo de ser orgulhoso e não querer ajuda de ninguém, querer realizar tudo sozinho porque você é ali o perfeito, né? Não, a gente pode sim aceitar que outras pessoas nos ajudem em nossos sonhos, afinal, ninguém nessa vida tá sozinho. E se alguém nessa vida tá sozinho, provavelmente essa pessoa é infeliz, tá? Por mais que não queira admitir. Aí vem aquela questão de, eu já tentei realizar esse sonho, mas não deu certo. Porque parece que nada tava fluindo. Mas se você ainda mantém esse desejo e esse sonho, e mesmo que as coisas não estavam dando certo antes, pense aqui comigo. Só porque as coisas elas não estão acontecendo do jeito que você quer, não significa que as coisas vão dar errado pra você, tá? Porque a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Então, se você tá num momento de baixa, mas você não perdeu essa vontade, esse desejo aí de estar realizando isso, um feito que você considera ser grandioso na sua vida, mesmo que a empolgação vá embora, mesmo que você pense, poxa, será que vai dar certo mesmo? Fique você sabendo, pequeno gafanhoto, que isso acontece com todo mundo, até com os maiores, principalmente com os maiores, tá? Eu falando principalmente com os maiores como se eu fosse a maior, né? Mas, como todo mundo é ser humano, isso vai acontecer com todo mundo, porque isso faz parte do processo. E aí, é importante você saber que você tá errado sim, se você acreditar que as coisas não vão dar certo só porque não foi perfeito como você acha que pensou que ia ser. Porque o seu sonho ainda tá ali, ele tá precisando ainda de alguns reparos, alguns ajustes, ser moldado, para depois dar certo. E você ir aprendendo no meio do caminho. E aí é nessa hora que você percebe que sonhar, na verdade, é você se abrir para poder ser transformado no processo, ao invés de você ter logo aquele resultado imediato. Porque pense bem, você tem um sonho. Quando você realiza o sonho, se você almeja chegar naquele resultado final, ali acabou. Quando você realiza, acabou. E aí? É a mesma coisa quando a gente tá assistindo uma série, e aí a série tá muito empolgante, e chega o final da série, e aí você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Já acabou. Eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Então, se você não aproveita ali o processo para ser transformado pelo processo, você vai ficar sem sentido nenhum na vida e aí você também não vai conseguir sonhar de novo, porque você vai ficar frustrado porque realizou o sonho e acabou. Acabou. A vida acabou para você? Não, não acabou não, tá? Então, para concluir o que eu tô falando agora neste vídeo, lembre-se, nunca é tarde demais para você começar a sonhar, nunca é tarde demais para você realizar um sonho, nunca é tarde demais para você sonhar de novo. E deixe as pessoas viverem a vida delas, viva a sua vida. E eu vou trazer depois outro vídeo que fala sobre isso, porque isso é um assunto que eu adoro e que eu sofri muito com ele, por isso que hoje eu adoro, né? Mas eu sofri muito com isso aí na minha fase ali inicial dos meus 20 e poucos anos. Mas eu aprendi a lidar com isso e meu objetivo aqui com o canal vai ser te ajudar a lidar com isso também. Com passos simples, com pequenas coisinhas que você pode estar fazendo aí para diminuir um pouco dessa ansiedade que provavelmente você está sentindo se você chegou nesse vídeo. Então, abra seu coração para aprender e também para acreditar. E pare de se cobrar, pare de reclamar e principalmente pare de se pressionar. Porque no final das contas, cada sonho tem um tempo certo de acontecer. E cada trajetória é única, ninguém vive a vida de ninguém, tá?
Anota aí pra você. Não viva a vida dos outros. Viva a sua vida. Então, me diz aí um sonho. Se você tiver vontade de compartilhar, claro, né? Porque tem gente que não gosta de contar seus sonhos pras pessoas. Mas se você quer compartilhar um sonho que já foi realizado, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Porque eu já compartilhei aqui alguns sonhos meus que eu realizei e eu quero saber de vocês, né? Quero construir essa comunidade junto com vocês para que a gente possa ser mais íntimos. Então, se você chegou até aqui o final desse vídeo, digita aí um emoji de alguma florzinha, a sua florzinha preferida dos emojis aí do seu teclado, para que eu saiba que você chegou até aqui. E é isso, tchauzinho e até o próximo vídeo.